Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Todos bem? Vamos lá. Olha, hoje a gente vai começar um assunto que é super, hiper, mega, totalmente muito importante. Aí tu vai dizer, poxa, Gustavo, que assunto super, hiper, mega tão importante é esse? Soluções, tá? E olha bem, pessoal, soluções é um assunto que o pessoal, às vezes, né, fica falando mal do bichinho, dizendo que é difícil, que é chato. E o pior de tudo é que é mesmo. Mas vamos embora. Não é que ele seja difícil, não é que ele seja chato, mas ele é chato mesmo, tá? E a gente precisa ter atenção. Agora, antes de tudo, me segue, coloca aí o sininho, porque eu tenho muito material. Tenho o PE, tenho o Enem, tenho SSA, tenho tudo que você imaginar aí, FUVEST, Unicamp, e eu preciso que esse canal seja divulgado, porque o algoritmo não me joga para cima, tá? E aí, ó, vai dando um cansaçozinho, né? Mas vamos embora, ajuda aí, por favor. Então, bora começar falando de soluções. E olha bem, pessoal, primeira parte. Olha aí, tá vendo tu? Vê bem. Oi, vai. Ó, a gente tem aqui expressões físicas de concentração das soluções. Pessoal, o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. E nessa mistura homogênea que a gente aprendeu na aula passada, a gente tem o soluto, não é verdade? Que é o que está em quê? Em menor quantidade. E o solvente, que é o que geralmente está em maior quantidade. Tá certo? Se for água, a água sempre é o solvente. Então aqui, ó, quando a gente fala de uma solução, ela é uma mistura homogênea. E aí tu me pergunta assim, Guga, mas o que é uma mistura homogênea? É aquela que tem uma única fase. Exatamente. É aquela que tem uma única fase. Aí, Giovana me perguntou, Malu Castro também me perguntou, Thaís Stanford também me procurando. Tailane, tudo bom, Tailane? Também estava aí. E aí, pessoal, a gente tem esse grupo de pessoas que perguntam sempre, tão bom. Isso é bom porque a gente vai aumentando o quê? O nosso banco de questões, de dúvidas, a gente vai vendo a evolução de cada um de vocês. Então, presta bem atenção que isso aqui é importante da gente falar. Marlisson, presta atenção. Então, ó, o soluto a gente vai representar por ST. O solvente por SV. E a soma dos dois, a solução, a gente vai representar por SC cedilha, tá? Então, temos solução, mistura homogênea, e a mistura homogênea é formada pelo soluto e pelo solvente. O soluto é o que é dissolvido, o solvente é o que é o dispersante, é ele que causa a dispersão da solução. Certíssimo? Então vamos lá, deixa eu chegar aqui para olhar para você me ver direitinho. Já sabemos o que é uma solução, certo? Então vamos lá. Vamos aqui falar um pouco, pessoal, sobre como é que a gente estuda soluções no dia a dia. Sabia? Como a gente tem soluções no dia a dia para a gente. Então, vê, primeira coisa, lembrar, uma solução. A gente tem coisas no dia a dia que são só soluções ao nosso redor. Vou te dar um exemplo. Quando você tem a amônia usada na limpeza doméstica, ela não é amônia pura, ela é uma solução de hidróxido de amônia em água. Então ela pode ser usada na limpeza. Uma solução bem simples, açúcar no café. Quando você coloca açúcar no café, você está colocando soluto em um solvente. Se colocar muito, lembra da aula passada? O açúcar vai para o final, porque ultrapassa o coeficiente de solubilidade. A gente também pode falar, sabe de que uma coisa bem legal? Produto de beleza. Muitos cremes, as loções, tá? Até os perfumes, né? São soluções químicas. O perfume é uma solução de óleos essenciais e álcool. Vê que legal. E aí, pessoal, a gente tem solução para todo lado no nosso dia a dia.
certo? É importante que você lembre que soluções não é um assunto disperso no universo da falta de importância. Não, ele é um assunto muito, muito importante no dia a dia. Então, vamos lá agora que eu vou colocar aqui para a gente alguns tipos de soluções. Tá pronto? Posso começar? Então, vem, vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Olha aí. Vê, pessoal. Concentração das soluções. Está notando que o suco estava bem concentrado e vem ficando mais clarinho, né? Então, quer dizer o quê? Que eu estou diluindo esse suco. O suco mais forte vai se transformando no suco mais fraco. Lembrando que são copos com o mesmo suco. Então, quais copos apresentam a maior concentração? É o primeiro, né? Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Por quê? Porque lembre-se, pessoal, porque variando a concentração em função do volume, ele vai ficando mais diluído. A concentração comum é a quantidade de soluto em uma dada quantidade de solvente. Então, para tu entender, se eu vou colocando mais solvente e não vou mexendo no soluto, logicamente eu aumento o volume, eu diminuo a concentração, não é? Então, a primeira concentração é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Olha que bonitinho. Massa do soluto, volume da solução. Gustavo, a gente vai sempre trabalhar com fórmula? Claro que não, não é? Mas é importante que você lembre que a fórmula ela define o que a gente está estudando. Concentração comum ou concentração em grama por litro. Então, pessoal, primeira pegada da gente é exatamente essa. Então, vem aí, ó. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 5 gramas de sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em grama por ml de sacarose? Quanto é que eu tenho? 5 gramas. Quanto é que eu tenho? 50 ml. 5 dividido por 50, concorda? Ah, Guga, mas essa tá muito fácil. Claro, a primeira tem que ser fácil mesmo. Depois tu fica reclamando, dizendo, pô, Guga, botou questão que ninguém consegue fazer. Calma, aprende essa. Então, 5 dividido por 50 dá 0,1 grama por ml. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que em cada ml eu tenho dissolvido 0,1 gramas. Ó, 5 gramas estão em 50, em 1 ml X. Então, quem é X? Eita, Guga, deu igual, né? Não, vai dar não, igual não. Então, pessoal, importante isso, tá? Aqui agora, bora lá. Considere uma solução preparada pela dissolução de 20 gramas de sacarose, tá? Em um determinado volume de água. E que em seguida o volume será completado até atingir 500 ml. Qual a concentração comum da solução? Eu tenho 20 gramas de sacarose em 500 ml de água, tá? Então, eu tenho 20 em 500. Acabou o meu problema, tá? Se eu tenho 20 em 500, em 1 eu vou ter quanto? Vê, 500 ml. Então, eu vou ter 20 gramas em 500 ml, também conhecido como meio litro. Em 1 litro, X, 40. Ou então eu divido 20 por 500, mas não pode botar 500 não, porque tem que ser em litro. 20 por 0,5, tá? Isso quer dizer o quê, pessoal? Em 1 litro dessa solução, eu tenho 40 gramas de açúcar dissolvido. Entendeu como é a pegada desse assunto? Então, o que é concentração comum? Concentração comum, ela me diz o quanto de soluto está dissolvido na minha solução. Tá certo? 20 gramas por litro. Em 1 litro tenho 20 gramas. 10 gramas por litro. Em 1 litro tenho 10 gramas. Isso é bem diferente de uma coisa chamada densidade. Por exemplo, vê, o que é a densidade? Densidade é a massa da solução pelo seu volume. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pessoal, sabia que o mercado, o comércio, usa esse assunto para ganhar dinheiro em cima da gente? Eu sempre digo isso, né? Vamos ver aqui. Ó, vê que legal. Ó, eu cheguei, cheguei, cheguei. Ó, quando eu digo a você concentração comum, tá? E do outro lado eu lhe digo densidade,
Pessoal, cuidado, tá? São coisas que parecem parecidas, mas não são tão parecidas quanto parecem parecer. Então, concentração, massa sobre volume. É não, Vanessa Mendes. E densidade, massa sobre volume. Certo? Marlisson, agora vê. Massa do soluto, volume da solução. Densidade, massa da solução, volume da solução. Então, imagine que eu chego para você e digo assim, olha bem, vê Larissa Ferrari. Eu chego para tu e digo assim, olha, a concentração é de 20 gramas para cada litro. Isso quer dizer que 1 litro apresenta o quê? 20 gramas dissolvidos. Quem tem o nome chamado aqui, se não curtir, não falar, já sabe, né? Só passa daqui a 3 anos. Ah, é. Mas eu sou o primeiro ano, então 3 anos depois. Certo? Bia Barbalho, Dani Raíssa, Celeste Vieira, Sara Almeida, Gabriel Rodrigues, Paulo Pérez, Joaquim Modesto. Então, vem. Agora, se eu disser que a densidade é 20 quilos por litro, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que 1 litro corresponde a 20 quilos. Notou a diferença? Eu vou te dar um exemplo, vê. Se eu te disser assim, a densidade do elemento químico ósmio é 22,4 quilos por litro. Sabe o que é que isso quer dizer, pessoal? Que 1 litro de ósmio, se eu tiver 1 litro de ósmio, 1 litro de ósmio, 1 litrinho de ósmio, uma garrafa de Coca-Cola de ósmio, ele pesa 22 quilos e 400 gramas. Então, a densidade me diz quanto o volume pesa. A concentração me diz o quanto do soluto está dissolvido em uma quantidade de solução. Sim, Guga, e por que o mercado ganha dinheiro em cima da gente? Vê, tudo denso, ele vende em quilo. Vende em massa. Tudo pouco denso, ele vende em volume. Oxê, como assim? Vê, vou te dar um exemplo. Leite. Leite condensado. É leite, concorda? Uhum. Agora, vamos lá. Gasolina. Pessoal, leite normal, ele é pouco denso, ele é igual praticamente, né? Então, como ele tem baixa densidade, ele é vendido em volume. Gasolina boia na água, é pouco denso. Então, você compra 1 litro de gasolina, você não compra 1 quilo, vendido em volume. Por que, Guga? Porque densidade é massa sobre volume. Então, se ele é pouco denso, o volume dele, tá, é maior. Então, quando eu vendo, por exemplo, 1 litro de gasolina, vê, a gasolina tem densidade de 0,8 quilos por litro, em média, tá? Então, quer dizer que 1 litro de gasolina pesa 800 gramas. Se ele vendesse 1 quilo de gasolina, tinha mais do que 1 litro. Concorda? 1.000 teria mais do que 1 litro. Então, o que é que acontece? Leite condensado é muito denso. Muito denso. Então, ele vende em massa. Você não compra 1 litro de leite condensado. Você compra o quê? 50 gramas, 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas. Porque como ele é muito denso, se você vendesse ele em volume, entendeu? A massa que você compraria seria maior. Então, tudo que é muito denso, vende-se em massa. Tudo que é pouco denso, vende-se em volume. E assim a vida segue. Então, vamos lá. Vamos agora continuar nossa aulinha de soluções. Vamos embora. Vê. Pessoal, agora a gente vai falar exatamente de quê? Da densidade, né? Densidade é a relação entre a massa da solução com seu volume. Densidade é a massa total, né?
sobre o volume total. Massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa da solução. Então, lembre-se, não confundir densidade com concentração comum, tá bom? Uma solução 500 ml foi preparada de solvente 50 gramas de NaOH em 500 gramas de água. Determine a densidade da solução. Vê, eu tenho 500 ml em 500 gramas de água. Então, eu vou ter, a solução vai ser 500 gramas mais 50, 550 por meio litro de solução. Então, 1,1 grama por litro. Lembre-se, vê, uma solução de 500 ml. Então, esse aqui é o volume da solução. Você dissolveu 50 gramas de NaH em 500 gramas de água. Então, quem é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente, que vai dar quanto? 550. E o volume da solução, ele já me disse que era meio litro. Então, você vai ter. Já a concentração é só pegar 50, que é a massa do soluto, por 0,5, que é a massa da solução. Certo? Então, lembre-se, pessoal, quando falar de concentração é o quanto do soluto está dissolvido em uma solução. E densidade é o quanto aquele volume, entre aspas, pesa, tá? Então, muito cuidado para não confundir. Concentração indica a quantidade de soluto em um determinado volume de solução. Já a densidade indica a massa de um determinado volume. Quanto aquele volume pesa. Certinho? Então, vê bem. Concentração em quantidade de matéria. Molaridade. Molaridade. Vamos lá. Tem que parar aqui para falar com você. Pessoal, molaridade cai muito e ela vai ser importante em soluções, titulação, coligativas, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico. Bom, tá vendo tu? Pô, já tô com medo. Não, ela é tranquila, vê. Concentração em quantidade de matéria, chamada de molaridade, é o número de mol do soluto em 1 litro de solução. Então, veja, se eu chegar para você e lhe disser assim, Guga, diz, o que é número de mol do soluto? Vai, é a massa pela massa molar. O que é massa molar? Assim, ó, a água pesa 18, né? CO2 pesa 44. Então, molaridade é o número de mol pelo volume, tá? Número de mol do soluto pelo volume da solução em litros. Aí, pessoal, pegando esse trem que ele está dando a gente aqui, a gente vai e vê uma coisinha que é bem legal. Se o número de mol é o massa sobre mol, então molaridade também pode ser o quê? Massa, mol, o volume em litro, tá? O volume é sempre em litro. Aí lembra, 1 litro tem quanto? 1000 ml. 1 metro cúbico tem quanto? 1000 litros. E 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Certo. Aí vê, pessoal, cuidado também por culpa da unidade. A unidade é sempre o quê? Mol por litro, chamado no mundo como molar. Então, se eu chegar para você e botar assim, vê, solução molar, quer dizer que tem o quê? 1 mol por litro. Solução decimolar. Tem 10? Não. 1 décimo do mol por litro, ou seja, 0,1 molar. Solução centimolar. 1 centésimo. 0,01 molar. Então, é assim que funciona bem direitinho a nossa concentração molar. Concentração em mol por litro. Certinho, todo mundo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos agora para mais uma partezinha. Tá tudo bem, pessoal? Manda aí, manda teu ok. Então, vê. Ó, concentração em quantidade de matéria. A gente vai ter aqui, ó, o quê?
número de mol pelo volume, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Aí veja, a concentração molar, pessoal, é muito chamada de concentração em quantidade de matéria, tá? Ela vai sempre relacionar o quê? O número de mol em cada volume, em cada litro, em litro, tá? Então, por exemplo, uma solução de cloreto de potássio deve ser dissolvida em água para se obter 2 litros de uma solução cuja concentração é 0,2 molar. Qual é a massa dessa solução? Vê, eu não tenho 0,2 mol em 1 litro, então em 2 litros é o dobro, eu tenho 0,4 mol. E ele diz que 1 mol é 74,6. Então, se 1 mol é 74,6, 0,4 é a minha resposta, vezes 76, né? 74,6. Ou eu vou direto para a fórmula, ó. 0,2, massa, 74,6, faço direto, dá 30. Vê, Guga, dá para tu fazer no, no quadro? Dá, claro. Vê, vou fazer. Ele diz que KCl vale quanto? 74,6 gramas por mol. Guga, tá aparecendo não. Eu sei, é porque eu tô copiando, certo? Vamos lá. Agora eu venho para cá, vê. Olha que legal. Ele diz assim, ó, eu tenho 0,2 molar, que é quanto? 0,2 mols em 1 litro. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 2 litros. Então eu tenho quanto? 0,4 mol. Mas ele me disse que 1 mol dessa substância pesa 74,6. Então 0,4 mol pesa X. E X dá 30. Não é isso? Deixa eu filar aqui da resposta. Dá 30, né? Uhum. Entendeu o que eu fiz? Aí dá 30. Certíssimo? Então, olha aí, se quiser fazer o print. Ou então usa a fórmula direta, tá? Você é quem sabe. Você é quem escolhe. Vamos lá. Mais um pedacinho aqui do nosso assunto. Vê, pessoal. A gente agora vai fazer questãozinha bem legal desse assunto, tá? A primeira é assim. Qual a massa de ácido sulfúrico de uma solução decimolar em 500 ml de solução? Veja, esse assunto ele é basicamente tentativa, 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 tentativa. Então, veja, na primeira parte, dado. Veja, vai ser dado que hidrogênio vale 1, enxofre vale 32 e oxigênio vale 16. Ácido sulfúrico, eu não sei se vai ser dado, mas geralmente é, que é H2SO4. Então aqui, ó, 2, aqui 1 e aqui 4. Pesa 98 gramas por mol. Então, vê, qual a massa de uma solução decimolar? O que é uma solução decimolar? Cuidado para não dizer que é 10 molar. É 1 décimo do molar. Lembra que eu falei agora? Ou seja, 0,1 molar. Então, vem, ó. Eu vou fazer 500 ml. Eu tenho 0,1 mol em 1 litro. Logo, em meio litro, eu tenho X. Quanto é X? Eu tenho 0,05 mol. Mas 98 gramas é 1 mol. Se eu tenho 0,05 mol, tenho 4,8 gramas. Aí agora aqui, ó, vem para cá. A gente tem molaridade é o quê? Massa, mol vezes volume. Quem é massa, ou, né? Quem é massa, molaridade, que é quanto? 0,1. O mol, que é 98. E o volume, que é 0,5. Poxa, Gustavo, dá a mesma coisa. É 48, não, é 4,9. 4,9. Vamos lá? Vem, pessoal. Vamos fazer a primeira questão interessante de verdade, tá? Que ele diz assim: Antônio
tem uma piscina cujas dimensões internas são 2 por 5 por 1,5. Então, eu vou achar o volume dessa piscina de Antônio antes de começar a própria questão, tá? Qual é o volume? 2 vezes quanto? Vezes 5 vezes 1,5, que dá 15 metros cúbicos. Pessoal, vê, eu estou considerando, né, a piscina como o volume da piscina, área da base vezes a altura, né? Aí ele diz: diariamente, para tratar a água da piscina, ele usa dicloro isocianurato de sódio hidratado. Ele usa esse negócio aqui, ó, C3. Calma que tu vai entender o que eu vou falar aqui. Cl2, aí, N3, NaO3, ponto 2H2O. De forma a obter a concentração final de cloro, ó, a concentração final de cloro no final da brincadeira, a concentração dele deve estar entre 2 e 2,5 miligramas por litro. Aí ele diz: considerando que todo o cloro contido na substância é convertido em Cl2, então tudo que está aqui, ó, eu vou ter Cl2 mais alguma coisa, que não me interessa o que é. Aí ele diz: assinale a alternativa que apresenta a massa aproximada do dicloro de isocianureto de sódio hidratado que Antônio deve adicionar à água da piscina todo dia para alcançar a concentração de cloro ativo desejada. Então, vê, pessoal, primeira coisa é lembrar que a gente vai ter que ter a concentração de quê? De cloro ativo desejada nessa questão. Concorda? A outra coisa é, vamos achar primeiro quanto é que pesa essa solução linda que ele colocou aí pra gente, né? Essa solução pesa quanto? Aí eu tenho que fazer, tá? Carbono, 12 vezes 3, cloro, 35,5 vezes 2, nitrogênio, 14 vezes 3, sódio, 23 vezes 1, oxigênio, 16 vezes 3 e duas águas, que dá, água é 18, né? Dá 36. Então aqui dá 36, 71, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3, 42, 23, 48, 36. Eita, Guga, que negócio difícil. Difícil não. Que negócio chato, né? 1, 7, 9, 12, 16. Aí aqui 3, 7, 10, 14, 16, 20, 23, 22, 25. 256. Pronto. Então, eu já sei que 1 mol da substância pesa quanto? 1 mol dessa belezura pesa 256 gramas e tem 71 gramas de cloro. Por que, Guga? Olha para o quadro, olha para o quadro. Cl2, ó. Na substância toda, eu tenho Cl2, eu tenho somente 2 cloros. Outra coisa que eu sei é que o volume pesa 15 metros cúbicos, conhecido nas bocadas da vida como 15 mil litros, ou 15 vezes 10 a terceira litro, certo? Aí, meu segundo momento na questão é lembrar agora o quê? Vê, pessoal, a concentração que ele está buscando aí para a gente é de quanto? Ele está buscando uma concentração que seja, aqui está, ó, entre 2 e 2,5. A concentração final tem que ser entre 2 e 2,5. Então, eu vou agora tentar fazer assim. 2,5
miligramas está em 1 litro. Em 15 mil litros, que é 15 vezes 10 a terceira, vai ter X. X vai ser, quanto é 2,5 vezes 15, pessoal? 12,5 vezes 15 dava 30, né? Mais metade, 37. Tá bem, né? 37,5 vezes 10 a terceira miligrama. Mas você que está em casa, 1 grama tem 1.000 miligramas, não é? Então, isso aqui pode ser quanto? 37,5 gramas. Pronto. Essa é a quantidade que eu tenho que ter de cloro se eu tiver 37,5. Agora, vê bem. Eu ainda posso também pensar assim, ver. A menor também pode ser quanto? Eu posso ter um valor entre 2 e 2,5. Então, eu vou fazer com 2. Então, 2 miligramas tá para 1 litro. Para 15 mil dá 30 mil miligramas, que é conhecido como 30 gramas. Pronto. Então, vê bem. O que é que ele diz a gente aí na questão? Voltando para a questão, ele diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta a massa aproximada de dicloro, tal que Antônio deve adicionar água da piscina todo dia para alcançar a concentração de cloro ativo. A minha concentração fica entre 30 e 37, tá certo? Pronto. Aí agora, eu sei que o cloro todo pesa quanto? O composto todo pesa quanto? 256 gramas, né? E que em 256 gramas eu tenho quanto? Em 256 gramas eu tenho 71 gramas de cloro. Lembra que eu falei isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Lembra? Eu falei exatamente isso, porque na massa molar toda eu só tenho 2 átomos de cloro. Logo, se eu tiver entre... Aí é que é a bronca, tá? Porque se eu tiver 30 gramas de cloro, aqui vai ser X. Vamos ver quanto é que dá? Aí eu venho aqui, ó, e faço para você 30 vezes 256. Não é verdade? Tudo isso dividido por 71. Que vai dar aproximadamente 109 gramas do composto, tá? E aí eu venho para cá e a resposta aproximada é 110. Mas, Guga, por que tu usasse 30? Porque, vê, pessoal, se eu usar 37,5, é para eu considerar a concentração máxima, que é 2,5. A concentração máxima é 2,5. Mas eu quero considerar a minha... o que é que eu resolvo o meu problema? Eu resolvo o meu problema com 30 gramas, que é 2 miligramas para cada litro. Porque ele fala, ó, tem que ficar entre quanto? Entre 2 e 2,5. Então, se eu colocar 2, já resolvi meu problema. Se eu colocar 2,5, tá sobrando. Então eu poderia escolher um dos outros. Eu fui para o mínimo. Se o mínimo não batesse, aí eu ia para o máximo. Tá certo? O máximo ia dar aproximadamente 128, que não tem. Tá? Se usar o máximo. Vê, se usar o máximo. E aí, o que é que vai dar, Guga, se usar o máximo? Vai dar assim, ó. 256 tem 71. 37,5 tem Y. Quanto seria Y? Aí eu fiz aqui também, dava 128. Então, vê, eu vou usar o mínimo. O mínimo, porque eu garanto a minha condição, que é o que ele quer. Então, a resposta da questão fica em aproximadamente 110, porque é 109 dá aproximadamente 110. Gostasse dessa? Essa deu trabalho, né? Vamos agora fazer a próxima. Estão prontos para a próxima? Guga, eu tenho dificuldade com esse assunto.
Pessoal, é normal ter dificuldade com esse assunto. Esse assunto não é uma das coisas mais fáceis de se dar, não. Você vai aos pouquinhos, tá? Daqui a pouco você tá bem. Vá testando, tentando. Por exemplo, essa questão aqui é do Enem, você já deve ter feito, mas bora ver comigo. Vê, pessoal. Ele diz que existe uma planta tal, né? E ele diz que supondo que um produtor de rúcula hidropônica precisa ajustar a concentração, que está em quanto? 0,09 mol num tanque de 5.000 litros. É o que ele precisa, tá? Só que ele diz que, para tanto, ele tem uma solução nutritiva de nitrato de cálcio, CaNO3, 2, tá? E ele diz que essa solução é 90 gramas por litro. Agora a pergunta, qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva? Pessoal, a solução nutritiva é de íons nitrato. E ele me deu nitrato de cálcio, então ele quer saber do íon. Como ele quer saber do íon, eu venho aqui e faço isso. Ó. CaNO3 vai dar cálcio mais 2, mais 2NO3 menos 1. É uma dissociação iônica. Dissociação iônica. Guga, me diz aí, como é que eu vou fazer essas estruturas aqui? Vê. Quanto é que pesa CaNO3? 40, mais nitrogênio pesa 14, eu tenho 2, mais oxigênio pesa 16, eu tenho 6, tá? 2 vezes 3, 6. Legal? Viu aí, né? Então, quando eu fizer essa continha toda aqui, eu vou achar a massa molar deste belo indivíduo. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente acha agora a massa molar desse belo indivíduo? Primeira coisa, pessoal, eu tenho que lembrar que a minha concentração é 90 gramas por litro, certo? Mas eu tenho quanto? Vê. Primeiro momento. Preste atenção, eu vou voltar para cá, viu? Primeiro momento. Eu sei que eu tenho 0,009 mol não é isso? Enquanto em 1 litro. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho quanto? 5.000 litros, que é meu tanque. Aí, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 vezes 9, 45, né? Então, faz direto. Eu tenho 45 mols de quem, pessoal? Ó, de nitrato. Certo? Eu tenho 45 mols de nitrato. Lembre-se disso, ó, porque aqui, ó, 0,09 mol em 5.000 litros. Mas, Guga, ele quer da solução, não é? Exatamente. Aí, agora, aqui é o segundo momento. Aqui foi o primeiro, aqui é o segundo momento. O segundo é aqui. O segundo é aqui. Ó, 1 mol tá para quanto? Tá para 2 mols de nitrato. 1 mol tá para 2 mols de nitrato. Mas vê, pessoal, tu tem 2 mols de nitrato? Hein, meu santo? Não. Tu tem quanto? 1 mol tá para 2. Então, tu tem 45. Que tá para, sei lá mais ou menos, né? Que a gente sabe que é a metade. A metade de 45 até ontem, quando eu fiz a conta, era 22,5, né? O cara errar uma conta dessa, Marieta lasca a questão, né? Então, 22,5 mols de nitrato, certo? Mas aí agora vamos para o terceiro round da questão. Vamos lá? Bora. O terceiro round da questão vai falar assim, ó, para você. Vê que legal. Pessoal, rosa ficou ruim, hein? Então, vamos de branco mesmo para não inventar, né? Quem é o número de mol dessa estrutura aqui? Vamos lá. Eu sei que eu tenho
5 gramas, que é o número de mol, que é a massa sobre a massa molar, né? Eu sei que eu tenho 22,5 mols, né? Aí a minha massa eu não sei quanto é. E isso aqui, pessoal, deu 164. Ah, fizesse de cabeça, foi cabeça do dedo na calculadora. Aí, ó, então, qual é a massa que eu tenho aqui? 22 vezes 164, que dá 3.690 gramas. Guga, acabou a questão? Não, porque ele quer o volume. Aí eu venho para cá, ó, e faço assim. 3.690 gramas vão estar em quanto? Em 1 litro, né? Então, quanto é que eu tenho? Desculpa. 90 gramas está em 1 litro. Isso aqui é a concentração, lembra? 90 gramas por litro. 90 gramas vão estar em 1 litro. Então, 3.690, eu vi 90 com 90 ali, deu um quiripaque vai dar X. Quanto é X? 3.690 dividido por 90, que vai dar exatamente um valor de quanto, pessoal? Deixa eu fazer a continha aqui. Aí eu. Por que tu não faz antes, Guga? Para não perder a emoção. 41 litros. Letra A. Tem resposta? Mora que tem, né? Tem, letra B. Então, vê. Primeira coisa que eu fiz foi o que, pessoal? Achar 0,009 mol está em 1 litro. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 5.000, que é o tanque. Então eu achei 45 mol de nitrato. Só que eu não quero nitrato, eu quero do nitrato de potássio, que eu disse na questão. Então, eu vi que 1 mol dissociando está para 2 mols. Como eu tinha 45, está para 22,5. Aí eu fiz assim, achar agora quanto é que isso vale em massa. Então eu vi que o número de mol era 22,5, o número de a massa eu não sei, e a massa molar é 164. Então, multiplicando o número de mol do nitrato de potássio pela massa molar dele, eu achei 3.690 gramas. Só que isso está, lembrando, o valor mais próximo de uma solução que estava quanto? 90 gramas por litro, tá vendo? Então, eu sei que 90 gramas ocupava 1 litro. Então, o que eu achei que era 3.690 ia precisar ocupar quanto? 41 litros. Questão do Enem, né? Questão bem trabalhosinha. Ó, a minha dica para você é sempre a mesma. Eu acho que é uma dica que funciona. Você sempre pega a questão e tenta refazer, tá? Se você refizer, para Google é um saco. Eu sei que é um saco, mas se você refizer, sempre vai dando. Pode confiar, pode confiar. Vá para mim, vá para mim. Vamos lá. Vamos embora, rapaz. Bom, essa agora, pessoal. O pessoal endoida nessa questão. Endoida. A pessoa endoida. A gente sai correndo para meio da rua doido. Vê. Uma determinada solução contém apenas concentrações apreciáveis das seguintes espécies iônicas: 0,1 mol por litro, né, de H+, certo? Aí tem mais o quê? 0,15 mol por litro de Mg mais 2. Aí tem 0,20 mol por litro de ferro mais 3. E 0,20 mol por litro de sulfato menos 2. E diz que tem X mol por litro de cloreto. Ele quer saber quanto vale X. Pessoal, vê bem. A resolução dessa questão ela é muito direta. A explicação dela é que exige um detalhezinho bem legal. Vê. Se tu tiveres NaCl, isso vai dissociar dando o quê? Na+, Cl-.
Se aqui for 2 molar, aqui é quanto? 2 e aqui é 2. Porque a proporção é 1 para 1 para 1, certo? Se tu tiveres Al2 SO4 3, preste atenção, tu vai ter 2Al mais 3 SO4 menos 2. Se aqui tu tiver 2 molar, aqui tu vai ter quanto? 4. E aqui tu vai ter quanto? 6. Vê, pessoal, eu também posso fazer pela carga. 2 vezes aqui dá quanto? Dá 2 molar. E 2 vezes menos aqui dá quanto? 2 molar. A quantidade de carga positiva sempre é igual à quantidade de carga negativa. Aqui, ó. 4 vezes 3, 12 molar de carga positiva. 6 vezes menos 2, 12 molar de carga negativa. Então, uma solução ela é eletricamente neutra quando você tem, né, a quantidade de cargas positivas deve ser sempre igual à quantidade de carga negativa. Então, nessa solução, quanto é que eu tenho de H+? Tenho 0,1 molar de carga positiva. Mais, quanto é que eu tenho de Mg mais 2? 0,30 molar de Mg mais 2. Quanto é que eu tenho de ferro? 0,6 molar de ferro. Isso tudo tem que ser igual à carga negativa. Quem é a minha carga negativa? 0,2 de sulfato, que dá 0,4. E o que eu não sei, X, porque é X de cloreto. Então aqui vai dar 1, que é igual a 0,4 mais X. Então quem é X? 0,6. Pessoal, quando tu resolve a questão, tu diz, poxa, era só isso? Era só isso. Mas por causa chegar nessa lógica de que a quantidade de carga, o quê? Positiva, tem que ficar igual à quantidade de carga negativa, sim, meu amigo. Isso supõe-se que você está comendo muito, muito feijão com arroz, o que é muito legal, tá? Aí agora vamos para mais uma questão que eu acho que talvez seja uma questão que agora você vai fazer assim, agora ficou fácil, Google. Então vamos embora. Vamos fazer mais uma questão. Ó, essa questão da UPE, imitando a questão do ITA, viu? Poxa, esqueci do meu café aqui, ó, tá geladíssimo. Poxa, café tão gostosinho. Ó, analisando quantitativamente o sistema formado por soluções aquosas de cloreto de sódio, sulfato de sódio, fosfato de sódio, vê, eu tenho o que, pessoal? O que tá travando aqui? Agora, cloreto de sódio, sulfato de sódio e fosfato de sódio, certo? Aí ele diz, constatou-se a existência de, nessas três eu tenho 0,525 mol de íon sódio. E tenho o quê? 0,02 de sulfato, que vai dar 0,04, porque sulfato é menos 2, não é? Então eu multiplico por menos 2. E 0,125 mols de cloreto. Cloreto eu multiplico por 1. Aí ele quer saber quem é o fosfato. Pessoal, fosfato é PO4 menos 3. E a tua incógnita é X. Então, tu vai multiplicar X por menos 3. Então, vai dar 3X. Então, aqui vai dar 0,525 igual a quanto? 0,04 mais 0,04 mais 0,125, tá? Que vai dar 0,165 sobre 3 mais 3x. Então, isso aqui menos 0
525 vai dar 0,36. De 3x. X é quanto? 0,12. Então, vê, pessoal, é sempre a mesma lógica. A quantidade de cargas positivas de um sistema é obrigatoriamente igual à quantidade de cargas negativas desse mesmo sistema. Então, a gente está vendo aí, né, que é bem importante você entender essa jogada de, por exemplo, vê bem, antes de fazer a questão aqui, deixa eu cantar para o mundo ficar odara minha cara. Vamos lá. Ó bem. Então lembre, pessoal, se eu tiver aqui, ó, 1 molar de Na2S, 2 molar de Mg3PO4, 2, 2,5 molar de Al2SO4, 3. Aí lembre-se, tá? Isso vai sofrer o quê? Dissociação iônica em água. Quando dissociar, vai dar o que aqui, ó? 2Na mais, né, que é a família A, e S menos 2, que é a família 6A. Quantos magnésios eu tenho? 3. E a carga dele é mais 2. Então cruza aqui, né, o 3 para cima e o 2 para baixo. E 2PO4 menos 3. Ó. Aqui, ó. Quantos Al? 2Al mais 3, mais 3 sulfatos menos 2. Aqui, eu falei, fez isso aqui, ó. Vou cruzar isso aqui, ó. Esse 2 vem para cá, menos 2. E esse 3 vai para lá, mais 3, entendeu? Esse 3 vem para cá, negativo. E esse 2 vai positivo. Esse 1 aqui, né? Menos 2 aqui. E aqui tem um só, vai para cá mais um. Legal? Se não quiser saber a família, né? Vai ter que saber, viu? Então aqui, ó, se é 1, aqui é quanto? 2 e aqui é 1. Então aqui é 3 molar. Aqui é 2, ó. Aqui é 6 e aqui é 4. 10 molar. Aqui, ó, 2,5. Aqui é quanto? 5. E aqui é 7,5. Dá quanto? 7, 12,5. Entendeu? Então é importante que você lembre disso bem direitinho. A dissociação, se for um composto iônico, né? Ou a ionização, se for um composto covalente. Pronto? Vamos para uma questão agora desafiadora. Viu? Essa é muito top. Vem comigo. Guga diz, e se ele misturar tudo? Aí é bom ver. O ácido sulfúrico é uma substância amplamente utilizada em diversos setores industriais, desde a produção de fertilizantes até o refino de petróleo. Veja, primeira coisa, eu vou logo começar aqui escrevendo, né? Eu sei que vai ter que fazer. Ácido sulfúrico é o que? H2SO4. Pesa 98 gramas por mol. E isso é um dado na questão. Aí ele diz para você, eles pregaram nas reações químicas e preparadas de soluções. Um químico precisa preparar 300 ml de uma solução 0,1 molar de ácido sulfúrico. Então, o que é que o químico precisa? Vamos lá? Precisa de 300 ml de uma solução 0,1 molar de ácido sulfúrico. Certo. Aí ele diz, para o experimento, no laboratório, ele dispõe uma concentração de ácido sulfúrico de 98% em massa. Então, o que é que ele tem, hein? Ele tem ácido sulfúrico 98% em massa
e densidade 1,84 gramas por ml. Certo. Qual o volume aproximado da solução concentrada de ácido sulfúrico que deve ser utilizada para obter a solução desejada? Pessoal, vê. O negócio agora aqui é bem interessante, tá? É muito raciocínio para você começar a se acostumar nessa pegada, vê. Eu tenho isso aqui, ó, como objetivo. Ácido sulfúrico, eu vou achar o quê? Ele quer saber o quê na questão? Ó, qual o volume aproximado? O volume. Ele quer saber o volume aproximado disso aqui para ele chegar na solução objetiva dele lá. Como ele tem 0,1 molar, ele tem 0,1 mol em 1 litro. Mas ele não tem 1 litro, ele tem 0,3 litros, que é X. Então ele tem quanto? 0,03 mol. Só que 1 mol é 98 gramas que ele deu para a gente agorinha aqui, não foi? Então, eu vou pegar agora e achar quanto é 0,03 mols de 98. Então, aqui, ó, 0,03 mols vai ser quanto? X. Quanto é X? 2,94 gramas. Pronto. É isso que eu preciso. Então, eu preciso, no meu Monte Olimpo das necessidades químicas, eu preciso de quanto? 2,94 gramas. É isso que eu preciso. Mas para isso eu tenho 98%. Guga, o que é 98%? É 98 gramas do soluto. O que é porcento? Me diz, porcento. Por 100. Em 100 gramas da minha solução. E o que é uma densidade de 1,84 gramas por ml? É eu ter 1,84 gramas da solução em 1 ml da solução. Certo, Guga, mas vê bem, eu tenho isso para 100 gramas de solução, né? Então, se eu, por exemplo, tiver 1 litro, porque eu estou trabalhando em molaridade, né? Ali em cima, então 1000 ml de solução, ou seja, para 1 litro, eu vou ter X. 10, 100 mil. 10 seria 18, 100, 184, 1.840 gramas de solução. E agora eu vou achar direto, ó. Achei quanto eu tinha de solução em 1 litro. Aí eu venho para cá. 1.840 gramas de solução tá para X. Por quê? Eu sei que 100 gramas tem 98 gramas de soluto. Então, se eu tiver 1.840 gramas de solução, que é o que eu tenho em 1 litro, né? Isso vai me dar quanto de soluto? Isso vai me dar aproximadamente quanto? Se eu pegar aqui, deixa eu fazer a conta, 1.840 multiplicado por quase 100, né? Vai dar uma lapada danada aqui. Dá 180, 1.320. Aí dividir isso por 100. Vai dar 1.800 e um pouquinho. 1.803 gramas de soluto. Guga, mas ele quer o volume, Guga. O que ele quer é o volume. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí agora eu vou fazer assim, ó. 1.803 gramas de soluto
estão em 1 litro, né? Que não foi para litro que eu achei. Então, 2,94 gramas, que é o quanto eu tenho, tá para X. Quanto é X? Não sei. Vai ser muito pequeno, né? Vai ser 2,94 dividido por 1.803. Vai dar 0,001 litro. Certo? Também conhecido nas vidas da química como 1,3 ml, aproximadamente. Eita, questão chata, hein? Foi que tu fizesse, Guga. Primeiro, eu achei quanto eu tinha de massa. Eu preciso de 2,94 gramas. Achei. Mas eu parto disso aqui, ó. Eu parto de 98 gramas em cada 100 gramas de soluto e de 1,84 gramas em cada 1 ml. Então eu fiz para 1.000 ml, que é para 1 litro. Então, para 1 litro eu preciso de 1.840. Só que 100 gramas está para 98. 1.840 vai ser quanto? X, 1.803. Só que você tem 1 litro. Então, 1.803 está em 1 litro. 2,94 que eu queria está em 1,3 mililitros. Ou seja, quase nada, né? Bem pouquinho. Concorda? Concordas? Bronca grande, né? Vamos lá. Aí vê, pessoal, só para deixar aqui mais claro, né? Vê, eu aproximei, viu? Porque muito cálculo aqui eu fiz direto aqui para ganhar mais tempo. Então, aqui eu ver. Eu aproximei, tá vendo? Então, a resposta não é 1,3, é aproximadamente 1,3. Então, a resposta que a gente tem aqui é de 1,6, é esse gabarito. Então, é aproximadamente, tá? O valor aproximado, para depois tu não ficar aí preocupado com o resultado da questão. Certíssimo até aí? Tudo tranquilo? Então, vê bem. Pessoal, o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que temos concentração comum, temos densidade, temos molaridade. Vê bem, rapidamente aqui, deixa eu mostrar. Então, ó, quais são as relações? Concentração comum, que é o que, pessoal? A massa do soluto pelo volume da solução, geralmente vai ser dada em grama por litro, né? Densidade, que é o quê? O que é a densidade? Massa da solução pelo seu próprio volume, não é isso? Pode ser em grama por ml, quilo por litro, depende. Molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, que é o número de mol do soluto pelo volume da solução. Isso é dado em mol por litro. E lembre-se, se, por exemplo, ele chegar numa questão para você e disser assim, ó, 20% em massa. O nome disso é título, a gente vai estudar. Mas só para você já matar a lógica, né? 20% é 20 por 100. Ou seja, 20 gramas do soluto, enquanto em 100 gramas da solução. Certo? Então, pessoal, acho que isso aí é um bom pedaço do assunto que a gente precisava ver hoje. Então, vou te dar só um beijo. Beijo.